Bom dia, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra para sempre. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel. Nós estamos expondo o livro de Daniel pelas manhãs. Chegamos agora no capítulo 8. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 14, na primeira parte da liturgia. E agora nós vamos ler Daniel 8, do versículo 15 a 27, e o restante, que é basicamente a interpretação dada pelo anjo Gabriel a Daniel sobre a sua visão. É um texto longo, não dá para abordar na exposição todos os detalhes, mas com certeza Deus tem muito a nos ensinar nesse texto. E a palavra de Deus diz o seguinte, Daniel 8, a partir do versículo 15: Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Eu vi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a qual que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde, da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci. Estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar, rogando a iluminação do Espírito sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor, nós somos gratos por essa manhã, pelo privilégio que temos de, mais uma vez, ler a Tua palavra. E nos dá agora, Senhor Deus, toda a reverência que é necessária para ouvirmos com atenção, com cuidado, com zelo. Pois sabemos que, apesar de um pregador humano falível, quando a Tua palavra é pregada com fidelidade, o Senhor mesmo está falando ao coração do Seu povo. E a Tua voz que nós queremos ouvir nessa manhã. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você teme o futuro? Quando você pensa a respeito do futuro, talvez da sua vida, do país, do mundo, você é tomado por esse sentimento de medo, de preocupação, de angústia. Se nós tivéssemos a oportunidade de entrarmos naquele carro, lembra na década de 80, uma famosa série de filmes, De Volta para o Futuro, onde você então voltava para o passado e mexia no passado, e esse passado então afetava o futuro.
O mundo, no futuro, então, se tornava uma bagunça, quando alguém mexia em algum detalhe do passado. Será que, de fato, o mundo é uma bagunça? Será que nós vivemos em um mundo completamente desgovernado? Nesse texto, meus irmãos, Deus vai mostrar o futuro a Daniel. Especificamente, o futuro do povo de Deus. E de forma maravilhosa, Deus desvenda para Daniel 200 anos à sua frente, sim. E é por isso que esse texto traz lições tão importantes que mostram a soberania, a majestade de Deus, a grandeza de Deus, o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas, inclusive o futuro. Talvez nessa manhã você esteja pensando no seu futuro, na sua vida. Talvez o que vem à sua mente é temor, medo, insegurança. É por isso que a mensagem de Daniel 8, ela é importante para você, porque é uma mensagem que traz esperança para o povo de Deus. Mas o que é que esse texto ensina, Daniel 8? Qual o ponto dessa história, dessas visões, que parecem tão complexas para a nossa mente entender, onde os reis humanos são retratados como poderosos animais ferozes? Nós temos que entender, obviamente, o contexto geral do livro, para entendermos especificamente o capítulo 8. Nós vemos que o livro de Daniel mostra de forma majestosa o governo de Deus, apesar das aparências. Nós vimos que Deus, devido ao pecado do seu povo, levanta Nabucodonosor, que destrói Jerusalém e leva o seu povo para o cativeiro. E nesse cativeiro vai Daniel e os seus 3 amigos. E apesar das aparências, Deus ainda governa. O mesmo Deus que governa o seu povo lá em Jerusalém, é o mesmo que governa sobre todas as coisas, é o rei absoluto sobre os grandes impérios. O mundo não está desgovernado. O livro vai mostrando isso. E nós vimos que o livro de Daniel ele tem uma característica muito clara. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos uma narrativa que vai contar a história de forma narrativa. Esse é um gênero com enredo, com personagens, com diálogos, com propósitos narrativos. Mas do capítulo 7 até o capítulo 12, o livro se transforma em visões. É um livro que nós chamamos com mensagem apocalíptica, cheia de visões, nem sempre fácil para nós compreendermos. No último sermão eu expliquei por que Deus usa essas visões. Às vezes nós gostamos de ler o livro de Salmos, talvez os evangelhos, mas quando chegamos nesses livros de figura, nós muitas vezes fugimos deles. Por que Deus se revela assim? Eu expliquei que os símbolos, eles mostram coisas como elas de fato são. Esse era o propósito desses símbolos. Então, os reinos humanos, eles no fundo são feras terríveis, que se levantam contra Deus, que buscam honra, glória, poder o tempo inteiro. Esses símbolos mostram coisas que nós muitas vezes não conseguimos perceber. E eles então servem para isso. Essas bestas que parecem completamente descontroladas, elas vão estar o tempo todo diante do controle de Deus, dentro da coleira de Deus. Nada escapa ao domínio do Senhor. E aqui nós chegamos exatamente no capítulo 8. E nós vimos no último sermão que o capítulo 7 é um capítulo que nós chamamos de dobradiça. Porque do capítulo 1 o livro começa, como eu expliquei nos sermões anteriores, em hebraico. Do capítulo 2 ao capítulo 7, ele agora escreve em aramaico, que era a língua franca da época, e o propósito era muito claro, era mostrar aquela mensagem do livro de Daniel para outros povos, outras nações. E agora no capítulo 8 até o capítulo 12, o livro volta novamente ao hebraico, até porque o livro agora se centra em coisas muito mais específicas voltadas para o povo de Israel. Então o capítulo 7, ele é o último capítulo em aramaico, e é o primeiro dessas visões. E agora nós entramos nesse outro momento do livro, que os capítulos estão conectados, fica muito claro, por exemplo, no capítulo 8, acompanhe comigo, versículo 1, que diz assim: no ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Então ele tem a primeira visão, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Daniel ainda está na Babilônia,
Eu já expliquei que Nabonidos era de fato o rei e Belsazar era o corregente. E se passam então agora 3 anos, e no 3º ano de Belsazar, Daniel vai ter novamente essa visão. E essas duas visões, elas estão profundamente conectadas. Na primeira visão, nós vimos no capítulo 7, que Daniel vê quatro reinos humanos que são mostrados para ele como bestas mutantes. Essas feras terríveis. Nós temos um leão com asas de águia, que representa a Babilônia. Depois um urso com 3 costelas entre os dentes, que representa o Império Medo-Persa, que vai substituir a Babilônia. Depois um leopardo com 4 asas de aves nas costas, que representa a Grécia. E por último, no capítulo 7, nós vimos que a figura vai se centrar em uma criatura indescritível, terrível, com dentes de ferro, diferente de todos os animais humanos que, segundo a maioria dos estudiosos conservadores, se referem a Roma. E é de Roma que vai vir 10 chifres, e até que vai vir um pequeno chifre terrível antes da vinda de Cristo, que alguns então o chamam de o anticristo, aquele que vai se levantar contra o povo de Deus, até que finalmente o capítulo 7 diz que Jesus vem e o Filho do Homem vai destronar todos os reinos humanos e estabelecer o seu reino na terra. E é assim que termina o capítulo 7. Agora vamos focar no capítulo 8. Preste atenção na conexão. Se no capítulo 7 Deus mostra a Daniel um foco geral da visão da Babilônia até a vinda de Cristo, você tem uma visão panorâmica geral. Agora no capítulo 8, Deus vai focar especificamente em 2 reinos. É uma visão focada. O urso da visão agora vai ser o carneiro, é o Império Medo-Persa, que vai surgir logo após a queda da Babilônia. E o leopardo agora será o bode, a Grécia. E nós não temos a menor dúvida, porque nos versículos 20 e versículo 21, o anjo Gabriel diz claramente a Daniel o que esses animais significam. Então agora a visão é uma visão profundamente focada nesses 2 grandes impérios, e sobretudo em um pequeno chifre que vai surgir, e esse pequeno chifre vai causar terríveis males ao povo de Deus. Deus está mostrando aqui, meus irmãos, a Daniel 200 anos de história. Deus está mostrando aqui algo maravilhoso. Só Deus pode mostrar o futuro, dizer como ele vai ser. E à medida que eu for explicando aqui o capítulo 8, vocês vão perceber a exatidão das coisas. Só um Deus soberano aqui pode agir assim. Então o capítulo 8 a 12, ele começa essa nova etapa do livro, onde através dessas visões, Deus quer trazer encorajamento ao seu povo até a vinda do reino eterno, que virá com a segunda vinda de Cristo. Mas o objetivo do livro era trazer encorajamento àqueles primeiros judeus que estavam no exílio, debaixo de grandes impérios, mas o objetivo do livro também é trazer consolo a nós, que vivemos em um mundo mau, marcado pelo pecado, por impérios, reis, presidentes, sede de poder, intrigas políticas, e ainda assim devemos confiar no governo de Deus. Então, qual a ideia central desse texto, a ideia principal? Bom, a ideia principal é muito clara do capítulo 8, ele fala sobre o controle de Deus sobre o mal. Apesar de tudo que nós enxergamos, tudo ainda está nas mãos de Deus. E a ideia principal é que Daniel relata essa segunda visão, perturbadora, obviamente, que envolve um poderoso carneiro sendo desafiado e subjugado por um bode enfurecido com um único e grande chifre. E o chifre desse bode é quebrado, 4 chifres surgem desse bode, e um chifre menor, extremamente poderoso, vai crescer e vai fazer grandes males ao povo de Deus. Ele vai atacar o povo de Deus, esse chifrinho pequeno, que parece insignificante, mas ele será destruído, como o texto diz, sem esforço de mãos humanas. Ele também passará. Essa basicamente é a ideia do texto. Agora vamos focar no capítulo 8. A primeira pergunta, quando nós estamos lendo um texto da Bíblia, é: o que é que eu estou lendo?
Essa parece uma pergunta óbvia, eu estou lendo a Bíblia. Mas o que é que você está lendo? Você está lendo aqui uma visão profética, é o gênero, é o tipo, é a forma do texto. Quando nós estamos lendo história, estamos lendo uma narrativa. Quando estamos lendo uma carta, nós temos o gênero da argumentação da carta. Aqui é um gênero simbólico, a visão profética figurada, ou literatura apocalíptica, como alguns chamam. E o capítulo 8 é um relato de visão simbólica, um relato maravilhoso, onde Deus vai desvendar a Daniel o futuro, mostrando a ele coisas gloriosas que vão acontecer, mas também trazer esperança ao seu povo. Eu gosto sempre de mostrar algumas características literárias do capítulo 8, porque são muito interessantes. Diferente do capítulo 7, observe que o capítulo 8 está todo em primeira pessoa. Agora, recomeçando o hebraico. Uma característica das narrativas e da forma como os judeus escreviam é a repetição. Você vai ver muito isso quando você está lendo os textos, quer sejam narrativas, quer sejam essas visões proféticas. Por exemplo, você vai ver várias vezes a expressão a visão, eu vi, eu vi. Há uma expressão que vai aparecer algumas vezes aí, por exemplo, acompanhem comigo, no versículo 3, eis, no versículo 15, aliás, no versículo 5, eis, no versículo 15, eis, que literalmente significa olhe, observe, preste atenção. Há também uma palavra que vai acontecer várias vezes, que é muito importante para você entender o capítulo 8. Acompanhe comigo, essa palavra é engrandecer, tornar-se forte, crescer. Então você vai ver no capítulo 4, no versículo 4, que o carneiro se engrandeceu, se tornou forte. No versículo 8 também, o bode também se engrandeceu. No versículo 9, o pequeno chifre se torna forte. No versículo 10, ele cresce. No versículo 11, se você observar, ele também se engrandece. No versículo 25, o pequeno chifre se engrandecerá. O tempo todo, o capítulo 8 vai repetir que cada um desses reinos, eles se engrandecem, eles crescem, e isso gera para o leitor uma ideia de movimento, de crescimento, de ação. Há uma sensação de movimento na chegada desses impérios. Todos eles buscam a mesma coisa, os reinos humanos. Todos, a grandeza, o poder. Essa é a raiz de todos. E essas repetições mostram que a visão é sobre poder e conflito, sobre movimentos que aumentam, agressões terríveis e que muitas vezes se voltam contra o povo de Deus, como o pequeno chifre. Outra característica interessante do capítulo 8, antes de nós entrarmos, são os passivos divinos. São pequenas informações que mostram que Deus está no controle, que Deus é aquele soberano que está colocando todo mundo dentro da coleira, que o mal tem um limite e vai até onde Deus quer. Veja se não é isso, por exemplo, quando se fala sobre o grande chifre, no versículo 8, que obviamente é Alexandre o Magno, é isso, esse grande chifre, diz assim, ele se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Quem quebrou? Deus quebrou o chifre. Alexandre Magno morre. Porque ele está no controle de Deus. Ou no versículo 12, que diz assim, o exército lhe foi entregue, quando o pequeno chifre ataca Israel. Eles não perdem porque eles eram fracos apenas, porque Deus entrega, Deus está trazendo juízo ao seu povo. Ou o versículo 24, que fala do pequeno chifre, que diz assim, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. É Deus, na verdade, que está usando aquele pequeno chifre, que usa muitas vezes os reinos para trazer juízo. Ou, no versículo 25, veja que de forma maravilhosa o texto diz assim, será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, aquele pequeno chifre, ele vai morrer. Ninguém vai fazer nada, Deus vai tirar a vida dele. E aqui ele está falando de Antíoco IV Epifânio. O tempo todo, esses reinos crescem, evoluem, mas há um Deus que vai dirigindo a história o tempo inteiro. Agora vamos pensar na estrutura do capítulo 8. O capítulo 8, geralmente nós
costumamos dividir essas visões em cenas. Então, alguns dividem em cenas, em 4 cenas principais. Primeiro, Daniel se vê em Suzã, recebe aquela visão, versículo 1 a 8. Depois tem um diálogo entre os 2 santos, 13 a 14. Tem o aparecimento de Gabriel e o transe de Daniel, 15 a 18, quando Gabriel explica a ele a interpretação do versículo 19 a 27. E aí, então, são essas 4 cenas principais. Mas eu prefiro, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no capítulo 7, usar algumas marcas linguísticas do texto que vão dividir esse texto em 3 grandes partes, a partir da visão de Daniel. E essas 3 grandes marcas, observe comigo. Primeiro, do versículo 1 e 2, nós temos a introdução das visões, que vão mostrar onde elas ocorreram. A primeira marca está no versículo 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que... Ou seja, olhe, essa palavra eis que, literalmente significa vejam. É a primeira visão, um carneiro, com 2 chifres. Essa é a primeira marca, então... do versículo 1 ao versículo 4. A segunda marca está no versículo 5. Estando eu observando, eis, vejam, um bode. É a segunda visão. E essa visão do bode vai do versículo 5 até o versículo 14. E por último, versículo 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que me se apresentou diante como uma aparência de homem. Vejam, e agora aparece um anjo, com aparência humana. Então nós temos essas 3 marcas fundamentais ligadas a Daniel, que divide cada bloco de visão. Então qual é a ideia central, a tese, o argumento do capítulo 8? O que é que ele fala, o que é que ele nos ensina? Ele nos ensina a respeito da coleira de Deus, desse Deus soberano sobre o mal. Esse é o tema do sermão nessa manhã, a coleira de Deus sobre o mal. A coleira desse Deus soberano sobre o mal. Primeiro nós temos a visão 1, o bloco de visão 1, que mostra a ascensão do carneiro de 2 chifres, que o anjo vai dizer é o Império Medo-Persa. Depois nós temos, do versículo 5 a 18, a ascensão do bode, dos bodes, e a subjugação do carneiro, e os reinos que virão desse bode, que significa o Império Grego e aquilo que vai vir dele, focando sobretudo a visão em Antíoco IV Epifânio. E por último, a interpretação, no versículo 15 a 27, onde Gabriel vai dar a interpretação para Daniel, e Daniel vai ficar perplexo com aquela visão, e eu vou explicar porque era muito complicado para Daniel compreender aquela visão. Então são essas 3 ideias no texto. Agora vamos analisar verso por verso, começando no versículo 1 a 4, essa ascensão do carneiro de 2 chifres. O texto diz então que no 3º ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Daniel tinha tido a primeira visão no capítulo 7, e agora Deus vai dar uma outra visão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar um mirante. Geralmente quando a gente vai em algum lugar turístico, existem aqueles mirantes maravilhosos. E geralmente tem aqueles binóculos onde você olha e enxerga a cidade. Eu já tive a oportunidade de ver alguns desses mirantes. E quando você vai em um mirante e você olha a cidade, você pode fazer isso de 2 formas. Você pode ter uma visão panorâmica, dar uma olhada da cidade inteira. É isso que o capítulo 7 faz. Vai dar uma visão panorâmica, começando com a Babilônia, a Medo-Persa, o Império Grego, Roma, até culminar com a vinda de Cristo. É uma visão geral da história. Mas, às vezes, quando você está olhando, você percebe que existe algo específico, e você então foca especificamente em uma região, talvez em um parque, em alguma coisa que você para ali. É exatamente isso que o capítulo 8 vai fazer. Ele para em 2 impérios. Ele vai focar agora especificamente no Império Medo-Persa e vai focar no Império Grego. E Daniel então tem essa visão, ainda quando o império dominante era a Babilônia. Veja, a Babilônia estava em toda a sua força, em toda a sua glória. Ninguém imaginava a queda da Babilônia. E o versículo 2 então diz que quando a visão me veio, pareceu-me eu estar na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e eu vi que estava junto ao rio Ulai. Então nessa visão, Suzã ficava a cerca de 200 quilômetros da Babilônia, e que vai ser a capital futura, a cidade fundamental no Império Medo-Persa, a capital de inverno do Império Medo-Persa. Deus está mostrando o futuro. É como se Deus
projetar-se Daniel para uma cidade que vai ser a cidade. Não será mais a Babilônia, o centro do mundo. Será Suzã. E Deus então está projetando Daniel. E ele então se vê nessa cidade. E ele vê esse rio Ulai, que na verdade era um grande lago artificial construído, que conectava dois rios. Essa é a visão. E ele então levanta os olhos, ou uma tradução literal do texto hebraico seria, ele levanta o olhar e veja, diante do rio está um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. É impressionante, porque é exatamente o que aconteceu. Você tem o Império Medo, e depois, muito mais frágil, era o Império Persa, mas através de Ciro o Grande, ele faz com que esse último chifre, ou seja, os persas se tornam mais poderosos do que os medos. A visão é impressionante. O carneiro de 2 chifres era exatamente isso, o Império Medo-Persa. Os medos, um chifre, e os persas, o outro chifre muito maior. É isso que Deus está mostrando a Daniel. E ele então diz no versículo 4 que o carneiro dava amarradas para o ocidente. Esses 2 chifres, ele dá amarrada, ele bate. E quando nós vamos lendo um pouco sobre a história do Império Medo-Persa, o ocidente significa que Ciro conquista a Babilônia, a Síria, a Ásia Menor, faz incursões na Grécia. Mas o texto também diz no versículo 4 que ele dá amarrada para o norte. Ciro conquista a Armênia, a área em torno do Mar Cáspio. Ele dá amarrada para o sul. Ciro conquista a Etiópia e o Egito. É impressionante como a visão está mostrando de forma clara o futuro. As conquistas de Ciro e do Império Medo-Persa. E o texto então nos diz que não havia quem pudesse livrar do seu poder, versículo 4. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. O Império Medo-Persa viria. A Babilônia cair. Os medos iam dominar a Babilônia, como aconteceu no capítulo 5 de Daniel. E agora vai vir o Império Medo-Persa, que vai se engrandecer com toda a sua força. O Império Medo-Persa, ele viveu por aproximadamente 200 anos. Já a Babilônia vai passar, e Deus está dizendo, olha Daniel, vai surgir um outro império. Esse império é como um carneiro. Ele vai dar amarradas e vai conquistar tudo. E esse império, segundo a história, ele sobrevive por quase 200 anos. Ele se engrandece. E se você olhasse, se você morasse naquela época, você diz assim, olha, eu acho que esse império Medo-Persa não vai durar muito. Alguém diz assim, você está maluco? Você está falando do Império Medo-Persa? Eles basicamente conquistaram o mundo. Isso não vai acontecer. Mas Deus está dizendo a Daniel que ia acontecer algo trágico. E aí começa a segunda parte da visão no versículo 5. Veja comigo, estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, e sem tocar no chão, mostrando a rapidez. E este bode tinha um chifre notável entre os olhos, dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu. E lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Quem era esse bode? O anjo vai explicar no versículo 21. Ele diz que é a Grécia. E quem é esse que vai vir com toda velocidade? Ele está falando de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. E as conquistas de Alexandre são impressionantes. Em 334 ele se levanta e ele ataca a Pérsia. Obviamente houve antes disso vários conflitos entre os medo-persas contra os gregos. Nós conhecemos muito através das batalhas de Termópilas, daquela ficção dos 300 de Esparta, que obviamente é uma ficção ali. Nós conhecemos uma série de batalhas, como Xerxes tenta conquistar a Grécia e não consegue, e o poder medo-persa vai diminuindo até que Alexandre, com 35 mil homens, enfrenta um exército de 100 mil homens persas, e Alexandre vence a batalha. Em 334 tem essa primeira batalha. Em 331, 3 anos depois,
Na batalha de Galgamela, ele derrota o Império Medo-Persa. Sim, 200 anos caíram em 3. Por isso que a Bíblia diz que o bode ia quase sem tocar o chão. É impressionante como Deus está descrevendo a Daniel. Olha, esse bode, ele parece que ele nem toca o chão. Ele vai com tudo. O bode, então, mais uma vez no versículo 8, ele se engrandece. A honra, a glória, a força do Império Grego, de Alexandre, é impressionante. Mas o texto vai dizer algo notável. Observe como a Bíblia descreve a queda dos grandes homens, dos grandes impérios, usando esses eufemismos para mostrar o quão pequeno eles são. O versículo 8 diz assim: e na sua força quebrou-se o grande chifre. Alexandre morreu aos 33 anos. E aqui o texto é muito claro: Deus quebrou esse chifre. A morte de Alexandre não foram acasos, mas o Deus que tem uma coleira sobre o mal e que controla tudo, quebrou Alexandre. Ele morreu muito jovem, 33 anos. No ano 323 a.C., quando ele estava em um banquete muito grande, prolongado, lá na Babilônia. Parece muito com Belsazar, né? A morte dele também se deu na Babilônia. Alguns dizem que foram causas naturais, malária, febre tifoide. Alguns falam de uma teoria do envenenamento. Mas Deus está dizendo a Daniel, antes de tudo acontecer, que por detrás de tudo tinha a mão de Deus, dizendo: acabou o seu tempo, Alexandre. É assim que Deus dirige. Acabou. E Deus então quebrou esse chifre. E o texto continua. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. E mais uma vez, é impressionante, porque quando Alexandre morre, há várias batalhas, ele não deixa um herdeiro capaz, né? Seu filho ainda não havia nascido, e começa uma batalha dentro do Império Grego. Agora, quem vai assumir o Império Grego? Várias batalhas, chamadas a Guerra dos Diáconos, ou dos sucessores, né? Diádocos, ou sucessores. E essa guerra terrível vai culminar do jeito que a Bíblia está dizendo, do jeito que Deus está revelando. É assim que vai acontecer. O império de Alexandre vai ser dividido entre seus 4 principais generais. Ptolomeu, Sóter I, fica com o Egito, parte de Cirenaica, que é a Terra Santa. Seleuco, primeiro Nicátor, vai ficar com Mesopotâmia e Síria. Cassandro vai assumir Macedônia e Grécia. Licímaco governa a Trácia, exatamente como o texto está dizendo. O texto está dizendo que vão sair 4 chifres notáveis, ou seja, Deus está dizendo: olha, quando Alexandre morrer, 4 chifres vão sair desse bode. É exatamente o que acontece na história humana. Esses 4 chifres, os 4 generais, o mundo vai ser dividido nessas 4 grandes forças. 4 grandes forças. Mas o texto então diz, no versículo 9, que de um dos chifres sai um chifre pequeno. E se tornou mais uma vez muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. E cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns exércitos e as estrelas lançou por terra e os pisou. Agora a profecia se concentra no bode, a morte de Alexandre, os seus 4 generais. E de um desses impérios, desses generais, aliás, que seria Seleuco, viria um homem chamado Antíoco IV, que se auto-intitulou Epifânio, ou seja, o Deus revelado. Ele é esse pequeno chifre. Então, a partir do versículo 9, é interessante isso, Deus dá um pulo na história de 150 anos para Daniel. É como se Deus, depois desses 4 generais, desse um pulo e dissesse assim: deixa eu ir mais para a parte final da história, Daniel. Deixa eu te mostrar o que é que vai acontecer. Desse império grego vai surgir, dentre os Seleucidas, um homem chamado Antíoco IV Epifânio. É o 8º governante. Ele começa como alguém pequeno, não era o herdeiro, mas ele vai se expandir para o sul. Ele vai guerrear contra o Egito. Ele vai para o Oriente. Ele batalha contra a Pérsia, contra a Pártia, contra a Armênia. Mas o texto diz algo terrível.
Veja o final do versículo 9. Ele vai atacar a terra gloriosa. Ele vai atacar mais uma vez a terra prometida. Ele vai atacar o povo de Deus, mais uma vez. Isso era confuso para Daniel, né? Porque o povo estava já em um exílio. E agora, Deus está mostrando que muito tempo depois, mais uma vez o povo ia ser atacado, o povo de Israel ia ser atacado por esse pequeno chifre. Eles iam enfrentar mais uma vez uma terrível batalha. Por isso que Daniel está perplexo, diz assim: nós ainda estamos no exílio, nem saímos do exílio, Deus prometeu que vai nos levar de volta. Mas significa que vai ter outro exílio? Como vai ser isso? É por isso que nós percebemos a perplexidade, mas é exatamente isso que Deus está dizendo. Esse homem ia atacar a terra. E é por isso que o versículo 10 diz que ele cresce até atingir o exército dos céus. E obviamente essa ideia do exército dos céus é a ideia do exército do povo de Deus. E alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Ele então vai pisar, ele vai vencer a batalha contra os judeus. Ele vai conquistar a Judéia. E o texto então continua dizendo que aquele homem se engrandece, esse pequeno chifre, até o príncipe do exército, ou seja, até contra Deus mesmo, que era o chefe do exército. É uma linguagem obviamente figurada. E do templo ele vai tirar o sacrifício diário, o lugar do santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue, ou seja, o que está acontecendo tem a ver com o juízo de Deus sobre Israel mais uma vez. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões do povo de Israel. Mais uma vez o povo vai pecar e Deus vai trazer juízo. E ele vai deitar a verdade por terra, e o que ele fizer vai prosperar. E o versículo 13 vai dizer a coisa mais terrível que Antíoco vai fazer. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, visão na qual entrega o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, ele vai impedir os sacrifícios, ele vai impedir o culto no templo, ele vai chegar a esse ponto. E há um livro que não foi escrito, não foi inspirado, aliás, mas que vai narrar essa história. Eu quero que você leia em casa, procure o livro de 1º e 2º Macabeus, que vai contar toda essa história. E é impressionante como essa profecia se cumpre exatamente. Eu vou ler algumas partes do livro de Macabeus. 2º Macabeus diz o seguinte, capítulo 5, 12 a 17: deu ordens, no caso Antíoco, aos seus soldados, para matarem sem dó quem encontrassem, para degolarem quem se refugiasse nas casas. Foram massacrados novos e velhos, chacinados jovens, mulheres e crianças, e trucidadas moças e bebês. Em apenas 3 dias, 80.000 pessoas foram mortas, 40.000 das quais violentamente assassinadas, e um número não menor vendidos como escravos. Não satisfeito, Antíoco atreveu-se a entrar no templo mais sagrado de todo o mundo, tendo como guia Menelau, o traidor das leis e da própria pátria, e com mãos impuras apoderou-se dos objetos sagrados. Com mãos ímpias saqueou as ofertas feitas por outros reis para engrandecimento, glória e honra daquele lugar santo. E Antíoco deixou a sua mente levar-se pelo orgulho, pois não entendia que o Senhor estava irado por um pouco de tempo por causa dos pecados da cidade. Daí a sua indiferença para com o templo. É impressionante, né? É exatamente o que a visão diz. E se você ler 1º Macabeus, capítulo 1, versículo 44, diz assim: o rei enviou a Jerusalém e as outras cidades de Judá mensageiros com ordens escritas, ordenando que seguisse os costumes dos outros povos. Veja o que ele faz: proibiu que fossem apresentados no templo sacrifícios queimados, oferta de cereais e ofertas de vinho. Ordenou que se profanassem os sábados, as festas sagradas, e que manchassem o santuário. Mandou também que construíssem altares pagãos, templos e outros lugares sagrados para os ídolos, que sacrificassem porcos e outros animais impuros, sim, ali no templo, que não devia se circuncidar os seus filhos. Enfim, mandou que corrompessem as suas almas com toda sorte de costumes impuros e abominações.
Foi isto que Antíoco escreveu a todos os habitantes do seu reino: quem não receber a ordem do rei será morto. Também nomeou administradores para governar o povo e ordenou aos moradores das cidades de Judá que em todas elas fossem oferecidos sacrifícios pagãos. E ele termina no versículo 54 dizendo a coisa mais terrível que Antíoco fez. Ele diz assim: no dia 15 do mês de Quisleu, do ano 145 da era grega, o rei Antíoco mandou construir a abominação devastadora em cima do altar do templo. Construíram altares pagãos nas cidades de Judá. Lá no templo, no Santo dos Santos, ele constrói um altar a Deus, de tal sorte que o templo fica desolado, porque os judeus não podiam mais sacrificar. O templo está abandonado. Isso foi o que Antíoco fez. É esse pequeno chifre aqui. Isso é terrível. Mas é impressionante. E a pergunta, no versículo 13, e aqui é um dos clímax do versículo 8, é: um anjo vai perguntar a outro: até quando? Até quando? Até quando vai durar essa visão? Até quando vai ser esse desastre? Até quando Deus vai permitir que isso aconteça? Essa é a pergunta que nós muitas vezes nos fazemos quando nós vemos a impiedade de reis, de presidentes, quando vemos o povo de Deus sendo perseguido, muitas vezes por ideologias anticristãs. E a pergunta que nós nos fazemos é exatamente até quando? E a pergunta que esses anjos fazem é: até quando vai durar essa visão de transgressão? Até quando o templo vai ficar fechado? E aí vem a resposta, e ele me disse, o outro anjo: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Literalmente, o texto hebraico diz assim: tarde e manhã, 2.300, santuário purificado. O que significa isso? Essa é a complicação, né, de ler os livros apocalípticos. Bom, existe pelo menos 4 interpretações. Eu diria 3 e uma maluca, tá bom? Tem 3 interpretações e tem uma maluca no meio. Então, uma interpretação é que 2.300 aqui se refere a sacrifícios, aos sacrifícios que os sacerdotes faziam, matutinos e vespertinos. Então, aqui daria 1.150 dias. Esses 2.300, não está falando de dias, mas está falando de sacrifícios, que, resumindo, para dias daria 1.150, que é mais ou menos o tempo que vai durar a reedificação do templo. Quando o livro de Macabeus, vocês vão descobrir que, através de Judas Macabeus, eles guerreiam contra Antíoco e conseguem vencer. Eles expulsam as forças de Antíoco e eles então fazem a dedicação do templo, o Hanukkah. Até hoje os judeus comemoram. E na época de Cristo, você vai ver lá em João, Jesus na festa da dedicação. É quando eles estão comemorando essa dedicação do templo, porque eles tiveram que dedicar o templo novamente, tirar todos esses altares impuros, né, e reconsagrar o templo. Então, alguns pensam que se refere aos sacrifícios. Outros entendem que manhã e tarde, no hebraico, como lá em Gênesis, sempre se refere a anos. Então, 2.300 dias seriam 2.300 dias mesmo, completos, o que daria aproximadamente 6 anos e pouco. Então, 6 anos e pouco seria esse período onde Deus faria a restauração do templo. A visão maluca é que um homem chamado William Miller, ele era um americano, e ele então disse o seguinte: olha, 2.300 aqui não é dias, são anos. E ele faz o cálculo da vinda de Cristo. E ele então calcula, pelo período aqui da visão, ele calcula que Jesus ia vir no dia 21 de março de 1843. E as pessoas então lá nos Estados Unidos foram esperar esse dia. Obviamente Jesus não veio em 1843, ele disse: não, eu errei o ano, é 1844, o ano que vem. Também não aconteceu isso, e a partir disso um grupo sai, e aí isso é o começo da Igreja Adventista, para quem não sabe. A Igreja Adventista do 7º dia, o maior grupo sai e reinterpreta o evento em 1844,
e dizem que aí foi o início de um julgamento no santuário celeste. Então Jesus ele não retorna à terra, mas faz um julgamento no santuário celeste. Essa é uma heresia que até hoje as igrejas adventistas sustentam. Então, com certeza isso não faz o menor sentido. Mas a visão que parece fazer sentido, Números, você vai aprender tanto aqui como em Apocalipse, nesses gêneros apocalípticos ou figurados, eles sempre são simbólicos. É importante nós entendermos isso. Então, se você pegar 2.300 e dividir por 365 dias, vai dar aproximadamente 6 anos e 4 meses. 6 é um número sempre de incompletude. 7 é um número de completude, por isso você vai ver muita ideia de 7, sobretudo em Apocalipse. A ideia de completude, um juízo completo, 7. Então, 2.300 seria o quê? Seria um símbolo de que esse julgamento de Deus está trazendo Antíoco para trazer juízo sobre o seu povo. Esse julgamento não vai atingir um período completo. Deus não vai permitir. Deus vai intervir na história. E é exatamente isso que vai acontecer. Deus, em algum momento, vai intervir na história. E o anjo, então, vai explicar como é que Deus vai intervir na história. Então, a partir do versículo 15, olhando novamente, vamos caminhar agora para o final da visão, é a interpretação do anjo. O anjo, então, se apresenta, e o nome desse anjo é Gabriel, é o mesmo que vai visitar Maria e dá a notícia de que ela será mãe do Salvador. Esse anjo aparece. Daniel, ele está perplexo no versículo 17. Obviamente era algo grandioso, ele se prostra, ele fica amedrontado. E o anjo então diz que a visão se refere ao tempo do fim. E obviamente o tempo do fim não é o fim dos tempos, mas o fim dessa futura perseguição que ele acabou de ver. Olha, essa visão, sobretudo do pequeno chifre, se refere a esse tempo de fim, esse ciclo de juízo que Deus vai trazer sobre Israel. Esse último tempo da ira de Deus contra o seu povo. O anjo então vai explicar a ele, no versículo 20, que o carneiro era a Média, o bode era a Grécia, que iam surgir no versículo 22 desses 4 reinos, como eu já expliquei, e que no final ia surgir um rei feroz, de feroz catadura, literalmente significa de semblante duro, um rei terrível. Ele é chamado aqui de especialista ou mestre em intrigas. Versículo 24, o poder dele é grande, mas não por sua própria força. Ou seja, não está fora do domínio de Deus. Ele vai fazer estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente, que viviam no pecado. Ele vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, contra o próprio Deus, no caso, quando ele interrompe o templo. Mas veja o final do versículo 25. Será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ele vai morrer, e é isso que acontece. Antíoco vai morrer no ano 164, de forma repentina. Ele está na Pérsia e recebe a notícia, inclusive, que havia perdido a batalha para os judeus. Ele morre. Sem esforço de mão humana, não teve guerra nenhuma para matar ele. Deus faz. Ele morreu. Acabou a glória, a honra. Pequeno chifre, como o grande, caíram diante do poder de Deus. Daniel, então, no versículo 27, ele enfraquece, adoece com essa visão, levanta para tratar dos negócios do rei e ele fica espantado com a visão, não havia quem entendesse. Era algo glorioso, Deus estava mostrando o futuro, era muito complexo. Mas era algo glorioso. E qual era o objetivo dessa visão? Bom, o objetivo era muito claro. Era prevenir Israel de uma futura perseguição severa. Vocês vão, olha, vocês caíram a primeira vez, Babilônia foi destruída, vocês foram para o exílio. Vocês vão voltar e vocês vão cometer o mesmo erro. O povo ia cometer o mesmo erro de se afastar de Deus, e Deus ia trazer mais uma vez juízo sobre esse povo.
Mas no meio daquele juízo que Deus traria sobre Israel, Deus está mostrando que Ele, de forma soberana, é quem governa, é quem limita a ação dos reinos poderosos da terra. Israel deveria viver em santidade. E devia confiar nesse Deus que governa sobre todas as coisas, que tem uma coleira sobre o mal. Como é que nós lemos esse texto à luz da nova aliança? Como eu digo, à luz de Emaús. Lembra lá em Emaús, quando Jesus abre o Antigo Testamento e diz que o Antigo Testamento falava dele? Todo o texto do Antigo Testamento nós temos que ter o processo de Emaús. E esse texto é maravilhoso porque Deus mostra ao profeta Daniel o futuro, e ele então escreve, ele sela a visão. Mas Deus, mediante o último profeta Jesus Cristo, ia mostrar o futuro final, lá no Sermão das Oliveiras. Nesse sermão, Jesus vai ligar o sofrimento de Antíoco e a perseguição final. Jesus faz uma ligação impressionante entre aquilo que Antíoco fez com os judeus e aquilo que vai acontecer antes do fim dos tempos. Veja se não é isso em Mateus capítulo 24, essa conexão de Jesus como profeta supremo, muito mais glorioso que Daniel, e que agora em Mateus 24, Jesus vai ensinar, capítulo 24, versículo 15 a 22, diz assim a palavra de Deus: quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que tiverem na Judéia fujam para os montes, quem tiver no eirado não desça a tirar da casa coisa alguma, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno ou no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido e nem haverá jamais. Veja o versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, tais dias foram abreviados. Você percebeu o que Jesus está fazendo aqui? Ele está ligando o sofrimento, aquilo que Antíoco fez, a desolação, aquilo que ele fez no templo, com o sofrimento final que vai ocorrer contra o povo de Deus antes da vinda de Cristo. E esse texto, Jesus também traz um consolo, diz assim: olha, antes da minha vinda, a perseguição vai ser tão terrível que se tais dias não fossem abreviados, nem os eleitos se salvariam. E mais uma vez, Jesus está trazendo conforto, mas Deus vai proteger os eleitos, o seu povo. Independente dos reinos, Deus protege o seu povo. Enquanto o fim não vem, o que acontece? João vai dizer, na sua epístola, no capítulo 1, capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: filhinho, já é a última hora, nós já estamos vivendo o último momento. Os últimos dias começam na primeira vinda de Cristo, nós já estamos vivendo. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, porque conhecemos que é a última hora. Então a história do povo de Deus é marcada por esses anticristos, por essas forças anticristãs. Todo império é mau contra os cristãos? Não. Mas muitos vão ser, muitos líderes, Herodes, Nero, igrejas heréticas, ideologias, até a preparada, até a chegada, aliás, desse terrível anticristo. Então Antíoco, o que é que Jesus está fazendo? Antíoco é um protótipo desse anticristo. Jesus diz assim: quando vocês perceberem, leiam Daniel, entendam isso. Quando vocês verem essas forças ante Deus crescendo e perseguindo vocês, o fim está próximo. Mas enquanto o fim não vem, esses anticristos vão surgindo. E Antíoco é um protótipo dele. Mas ele será destruído. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo explica um pouco mais. E eu quero convidar você a ler comigo também, 2 Tessalonicenses, porque o apóstolo Paulo vai nos ensinar como Deus vai destruir, mediante Cristo, todos os seus inimigos.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso, no caso da vinda de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, um grande afastamento do povo de Deus, semelhante ao que aconteceu lá com Daniel. O povo, aqueles que se dizem cristãos, vão se afastar do povo de Deus, vão se afastar de Deus, aliás. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E o versículo 7 e 8 diz o seguinte: com efeito o mistério da iniquidade já opera. Essas forças anticristãs do mal já operam. E aguarda somente seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Todas essas forças, igrejas heréticas, reinos, poderes, vão culminar nessa força terrível, esses anticristos que serão todos eles destruídos por Cristo. Você percebe o que o livro de Apocalipse ensina? Os reinos humanos são como terríveis animais, mas Apocalipse diz que Deus vai usar o Cordeiro, essa é a figura de Jesus, o Cordeiro que vai destruir em Apocalipse 6 todos esses reinos. O Cordeiro de Deus. Todos esses reinos anticristãos, esses reinos humanos, essas bestas terríveis, todas elas serão liquidadas quando Jesus voltar. Maranata. Aí finalmente nós veremos um mundo diferente. Enquanto isso, enquanto Jesus não vem, o que é que nós fazemos? Nós não sabemos o futuro detalhadamente, nós sabemos aquilo que vai acontecer, mas nós somos chamados a confiar nesse Jesus Cristo, a quem Deus entregou todas as coisas, aquele que é o Rei, que domina sobre todas as coisas. Jesus é a nossa esperança, nós somos confiados a viver em santidade, a confiarmos nele, para que possamos a cada dia, meus irmãos, ter esperança no amanhã. A história humana é marcada por dois grandes tipos de conflitos. Talvez você nunca entendeu a história humana. Primeiro, Gênesis 3,15 fala da antítese, luz e trevas, o tempo inteiro, até a vinda de Cristo. Os ímpios contra a luz, contra o povo de Deus. Mas a segunda antítese, ou segunda característica do mundo, são as guerras de poder entre os ímpios, impérios e reinos, cada um que buscam a mesma coisa, se engrandecer, ser grande, nações, reinos, presidentes. E todos têm essa mesma característica, engrandecer-se. Mas alguns querem mais do que isso, como antigo, querem usurpar o poder de Deus, querem ser como Deus, querem que o Estado governe a vida das pessoas, para que você, então, não obedeça a Deus. Isso foi assim e sempre será assim, até a vinda de Cristo. E a nossa esperança está em um Deus que controla os impérios humanos, um Deus que tem o mundo na sua coleira, vai até onde os seus propósitos soberanos querem. Levanta reinos, abate reinos, levanta presidentes, tira presidentes. É nesse Deus que nós devemos descansar e confiar, nesse Deus soberano. Deus pode usar também ímpios para punir o seu povo, pecado e maldade, sim. E por que Deus faz isso? Deus faz isso por amor, meus irmãos. Deus nunca vai deixar seu povo ser igual ao mundo. Deus nunca vai deixar o seu povo eleito ser igual ao mundo. E se isso significa que Deus vai trazer juízo para a sua vida, como o autor dos Hebreus diz, disciplina para o seu bem, Deus fará, como Ele sempre fez na história. Então, antes
de experimentarmos a disciplina, os erros, as consequências desastrosas que vêm da nossa vida quando nós estamos distante de Deus, você pode se voltar para Deus hoje, nessa manhã. Porque Deus é aquele que governa todas as coisas e nele nós temos esperança. Você está com medo do futuro? Está com medo do amanhã? Está sem dormir? Está preocupado com as intrigas palacianas do nosso país? Tudo isso vem à nossa mente. Talvez esse seja aquilo que está no seu coração. E o que é que você faz? A esperança para nós nessa manhã. A mensagem é: não temos futuro, há um rei que governa a história e que vai instaurar finalmente um reino perfeito nesse mundo. Busque a graça dele, confie nesse Deus soberano, fuja do pecado, viva em santidade, mas lembre do seu rei. Se você não é um cristão, se volte para o Senhor nessa manhã. Se você é um crente, ande em santidade, descanse o seu coração, trabalhe, faça os seus planos, cuide da sua casa, da sua família. Desligue mais a televisão, não fique assustado com cada notícia ruim, não se desespere. O mundo não está desgovernado. A coleira de Deus está controlando tudo, inclusive a sua vida. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Obrigado porque a Tua palavra traz esperança ao nosso coração, paz, traz quietude à nossa alma, apesar de todos os momentos difíceis que nós enfrentamos nesse mundo. Mas o Senhor é a nossa paz. O Senhor é o nosso Cordeiro, que foi morto, mas que virá também em glória, porque não é apenas um cordeiro, mas é um leão poderoso. E a nossa vida está nas mãos do Cordeiro, nas mãos do Cordeiro Leão. E nas Tuas mãos nós descansamos, Senhor. Nós encontramos paz, alento e esperança, mesmo vivendo nesse mundo, mas sempre sabendo que Tu és soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.